Boa noite a todos. Solicito o senhor primeiro secretário para que proceda a chamar os senhores vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete e Rafael Donizete Lopes. Sob a proteção de Deus, a senhora Aparecida, declara aberto os trabalhos da 44ª sessão ordinária, no 4º ano legislativo, da 16ª legislatura, no dia 13 de dezembro de 2016. Gostaria de pedir pouco silêncio aos vereadores e pouco que convido o vereador Joilson que faça a leitura da Bíblia. Sob a proteção de Deus, a senhora Aparecida, declara aberto os trabalhos da 44ª sessão ordinária, no 4º ano legislativo, da 16ª legislatura, no dia 13 de dezembro de 2016. Gostaria de pedir pouco silêncio aos vereadores. Saúdo a todos com boa noite. Convido o vereador Joilson que faça a leitura da Bíblia. 23. O Senhor é meu pastor, sob a proteção de nada Deus, me a senhora faltará. Aparecida, Ele declara me faz aberto o repousar trabalho em da pastos 44ª verdejantes sessão e ordinária, leva-me no para 4º junto das ano águas de legislativo, descanso da e 16ª refrigera legislatura, no a dia minha 13 de alma. dezembro de Amém. 2016. Gostaria de pedir pouco silêncio aos vereadores. Está com a palavra o vereador Doutor Maurício. Dr. Maurício. Vereador Joilson, faça a leitura da Bíblia. 23. O Senhor é meu Sob a pastor, proteção e de nada Deus, me a senhora faltará. Aparecida, Ele declara me faz aberto o repousar trabalho em da pastos 44ª verdejantes sessão e ordinária, leva-me no para 4º junto das ano águas de legislativo, descanso da e 16ª refrigera legislatura, no a dia minha 13 de alma. dezembro de Amém. 2016. Gostaria de pedir pouco silêncio aos vereadores. Está com a palavra o vereador Doutor Maurício. Dr. Maurício. Vereador Joilson, faça a leitura da Bíblia. 23. Discussão sobre a proteção de Deus, a senhora Aparecida, declara Ele me faz aberto o repousar trabalho em da pastos 44ª verdejantes sessão e ordinária, leva-me no para 4º junto ano das águas de legislativo. descanso Mas dispenso o trabalho de 5 minutos para que possa os vereadores assinar as matérias. Dispenso por 5 minutos. Feito aos vereadores. Está com a palavra o vereador Doutor Maurício. Dr. Maurício. Vereador Joilson. Discussão da 41ª, 42ª, 43ª sessão ordinária. Nenhum vereador fazendo uso da palavra, está em votação. Aprovado todos os vereadores. Isto feito, passamos a leitura das matérias constando no expediente. Ofício 378 de 2016. Peço que o secretário faça. Senhor presidente, comunico a essa Igreja Câmara Municipal que, nos termos do artigo 62, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Itapira, no período de 19 a 21 de 12 de 16, estarei em gozo de férias. Cientifico Vossa Excelência para que, no período acima, assuma interinamente o cargo de prefeito municipal devido à vacância do cargo de vice-prefeito. Sendo que se me oferece para o momento, subscrevo-me enviando a Vossa Excelência as minhas cordiais saudações. José Natalino Paganini, prefeito municipal, endereçado ao senhor vereador Décio da Rocha Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira. Paciente. Ofício especial. Apresenta ao plenário. A presença da Casa em atenção aos termos do artigo 32, inciso 14º da LOME de Itapira, que determina que o balancete contábil seja apresentado ao plenário, submete ao conhecimento dos nobres vereadores desta Igreja a Casa de Leis o competente documento anexado. Em 6 de dezembro de 2016, Décio da Rocha Carvalho, presidente da Câmara. Paciente. Não havendo mais ofício, passamos ao projeto de lei complementar. Projeto de lei 0016 de 2016. Só que dispõe sobre a faculdade de fechamento de loteamento no município de Itapira e dá outras providências. A íntegra. Mensagem. Excelentíssimo senhor vereador Décio da Rocha Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira, temos a honra de encaminhar a essa Igreja Câmara Municipal para apreciação dos nobres de edis ou incluso o projeto de lei complementar. A doutrina diverge sobre o assunto, contudo, em maior grau de ser seguida está a posição no sentido de que pode, sim, o município legislar sobre o fechamento de loteamentos urbanos,
até porque a Lei 6.766/79 não contém comando negativo, ou seja, vedando o ente municipal de editar leis a respeito do tema. Segundo a lição de Eli Lopes Meirelles, loteamentos especiais estão surgindo, principalmente nos arredores das grandes cidades, visando a descongestionar as metrópoles. Para esse loteamento não há ainda legislação superior específica que oriente sua formação, mas nada impede que os munícipes editem normas urbanísticas locais adequadas a essas urbanizações. E tais são os denominados loteamentos fechados, loteamentos integrados, loteamentos em condomínio, com ingresso só permitido aos moradores e pessoas por ele autorizadas e com equipamentos e serviços urbanos próprios para a autossuficiência da comunidade. Essas modalidades merecem, todavia, prosperar. Impõe-se um regramento legal prévio para disciplinar o sistema de vias internas, que em tais casos são bens públicos de uso comum do povo. A jurisprudência, especialmente aquele emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforta os defensores da possibilidade do município permitir o fechamento de loteamentos, em que é autor o Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo e réus os presidentes da Câmara Municipal de Avaré e Prefeito Municipal de Avaré. O município de Itapira não pode ficar alheio ao progresso, esquivando-se de admitir práticas novas de sobrevivência urbana. O ritmo do progresso que afeta a cidade obriga-nos a estudar situações como esta e definir saídas legais para a grave questão da segurança, fato inegável em nossa região. Assim sendo, temos a honra de submeter à apreciação desta Casa de Leis o presente projeto de lei complementar. Com certeza, Vossa Excelência saberão melhor analisar e conferir status de aprovação para o bem público. Esperando que a nossa propositura mereça acolhida nesta Igreja Casa de Leis, razão pela qual solicitamos sua tramitação nos termos da Lei Orgânica do município de Itapira e subscrevemos-nos, enviando a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração. Em 3 de dezembro de 2016, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. Gostaria de pedir um pouquinho de silêncio para que nós possamos continuar a sessão. Não havendo mais projeto de lei, complementar, passamos aos projetos de lei. Artigo 1º. Excepcionalmente, pelo prazo de 30 dias, será permitido o desdobro dos imóveis abaixo discriminados, desde que resultem lotes nas condições que especifica. Rua Vitória Topã, esquina com a Rua Otávio Monese, área mínima 285 metros quadrados, cidade mínima 9,5 metros. Rua Benedito Aparecido Oliveira, esquina com a Rua Luiz Norberto da Fonseca, Rua João Manuel da Fonseca, Rua França, Rua José Benedito Mari. Aos 3 de dezembro de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Espaço de comissões. 0085/16. Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de subvenção social, recurso financeiro à Casa do Pão, parcela única de R$ 3.698,95. Casa do Pão. Presidente, tendo a abrangência social medida sendo para uma entidade, eu requeiro que venha a ordem as comissões para ser exarado parecer e volte a ordem de hoje ser discutido e votado. Está pedindo, vereador, está em votação. Todos os vereadores. O projeto vai à ordem do dia para ser discutido e votado. 86 de 2016. Revoga a Lei 5.275, de 30 de maio de 2014, e desafeta a área de 1.970 metros quadrados destinada para o sistema viário do loteamento denominado Parque Industrial Juvenal Leite. Descrição abaixo descrita. Em 2 de dezembro de 2016, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. Espaço às comissões. Não vendo mais projeto de lei, passamos às emendas. Emenda modificativa 01/2016. A mesa da Câmara Municipal de Itapira, por seu presidente, o vereador Décio da Rocha Carvalho, primeiro secretário Pedro Tadeu Estringueta e segundo secretário Joilson Batista Militão da Silva, instada que foi exarar parecer ao projeto de resolução número 2/2016, de autoria dos vereadores da bancada da situação, que acrescenta-se artigo 16A,
e altera o caput do artigo 64 da Resolução 153, de 17 de setembro de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 1º do artigo 122 do Regimento Interno da Casa, após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe incline a tramitação. Esclarecendo que o regimento interno é uma norma interna que disciplina as atribuições dos órgãos da Câmara Municipal, contemplando suas funções legislativas, fiscalizadoras e administrativas. Deve ser ditado mediante resolução, de acordo com a lei orgânica do município, dependendo sempre da deliberação do plenário. Pretende os nobres vereadores, com a apresentação do projeto de resolução 2/2016, alteração no regimento interno com o objetivo de alterar o dia da realização das sessões ordinárias e ainda disciplinar as condições que o presidente da mesa diretora deve manifestar seu voto nas proposituras em tramitação, portanto, atos de interna corporis do Poder Legislativo. Temos que os atos interna corporis são aqueles que envolvem questões ou assuntos que entendem direta e imediatamente com a economia interna da corporação legislativa, com seus privilégios de conformação ideológica da lei, que por sua própria natureza são reservados à exclusiva apreciação e deliberação do plenário da Câmara. Tais atos são os de escolha da mesa, eleições internas, os de verificação de poderes e incompatibilidade de seus membros, cassação de mandatos, concessão de licenças, etc., e os de utilização de suas prerrogativas institucionais, modo de funcionamento da Câmara, elaboração de regimento, constituição de comissões, organização de serviços auxiliares, etc., e a valoração das votações. Veja o que entende o Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade do exercício do judicial review nos atos interna corporis. Mandado de segurança, processo legislativo no Congresso Nacional interna corporis. Matéria relativa à interpretação pelo presidente do Congresso Nacional de normas de regimento legislativo é imune à crítica judiciária, circunscrevendo-se no domínio interna corporis. Pedido de segurança não conhecido. MS 20.471 DF. Relator ministro Francisco Rezec. Ademais, esta mesa diretora solicitou à Secretaria da Casa que fizesse consultas à Câmara Municipal da região, do Estado de São Paulo e também de outros estados sobre a questão da forma de manifestação de voto do presidente da mesa diretora. Constatou-se que a Câmara Municipal de Mogi Guaçu tem disciplinado no seu regimento interno quanto segue. Resolução 262, de 28 de junho de 2016, revisa e atualiza o regimento interno da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Artigo 27. O presidente da Câmara ou seu substituto legal só terá direito a voto: 1. Na eleição da mesa. 2. Quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da Câmara. 3. Quando houver empate em qualquer votação no plenário. Para não nos alongarmos, apontamos também outras câmaras municipais que têm em seu regimento interno a questão da votação do presidente da mesa diretora, no mesmo sentido que os vereadores da situação pretendem disciplinar no regimento interno desta Casa. Câmara Municipal de Lins, Resolução 204, Regimento Interno da Câmara, artigo 29. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Regimento Interno da Câmara, artigo 35. Câmara Municipal da Consolação, Regimento Interno da Câmara, artigo 27. Juntamos ainda nesta oportunidade o parecer jurídico da NDJ, Nova Dimensão Jurídica, com manifestação favorável à tramitação da propositura, documento em anexo. Nesta conformidade, não vislumbramos qualquer óbice de natureza jurídica que inquina a tramitação da propositura em tela. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do polendo plenário. É este o parecer. Aos 3 de dezembro de 2016, assina a mesa da Câmara. Pela ordem, senhor presidente. Tendo o parecer favorável, eu requeiro que venha a ordem de hoje para ser discutido e votado. Aumentar o pedido, está em votação. Aprovado pelos vereadores. Vai para a ordem do dia para ser discutido e votado. Parecer e está arquivada a emenda por falta de assinatura. Emenda modificativa número 01/2016. O projeto de resolução está arquivado por falta de assinatura. Emenda modificativa 01/2016 é o projeto de lei. Altera dispositivos da Lei Complementar 5.206, de 16 de dezembro de 2013, que trata da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP. Artigo
Primeiro, a tabela 1, formato da contribuição CIP, descrito no artigo 4º da Lei Complementar 5.206, de 16 de dezembro de 2013, passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 4º, tabela 1, classe residencial, consumo 151 a 500 kW, 8% de alíquota. Artigo 2º, artigo 5º e parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 5.206, de 16 de dezembro de 2013, passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 5º. Estão isentos da contribuição os consumidores da classe residencial baixa renda com direito à tarifa social de energia elétrica, TSE, residencial com consumo até 150 kW, industrial com consumo até 150 kW, comercial com consumo até 100 kW, classe rural, poder público, iluminação pública e serviço público. Aos 3 de dezembro de 2016, Rafa Donizete Lopes, vereador. Despacho das comissões. Meu parecer, Passamos ao parecer. Parecer número 107 de 2016. 108. 108 já, Décio. 108? É que o 107 já leu. Pode falar 108. As comissões que aí subscrevem estados que forem dar parecer ao projeto de lei complementar 15 de 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar 5.206, de 16 de dezembro de 2013, que trata da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras e análises, acordaram por exarar parecer favorável ao projeto de lei subestúdio, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo plenário. É este o parecer. Passo a ordem da próxima sessão. 109. As comissões que aí subscrevem estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 75/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de promoção social com as entidades que especifica, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo plenário. É este o parecer. Questão de ordem, senhor presidente. Do parecer 109 ao parecer 116, que tratam-se de convênios, especificamente cada um deles, eu requeiro que, tendo parecer favorável de todos eles, após a leitura de cada um, que venham à ordem do dia de hoje para serem discutidos e votados. Já está o querido vereador, está em votação. Aprovado pelos vereadores. O projeto vai à ordem do dia para ser discutido e votado. Ia ler um a um. 110. É tudo meu parecer, mas tem que ler, né? 110. A área contemplada. Não o projeto, só o parecer, meu amigo. Eu sei, Só mas aqui, ó. não vai lembrar que se destina? Não, só aí. Não, só aqui, só isso aqui. As comissões que aí subscrevem estado 110/2016. As comissões que aí subscrevem estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 76/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de promoção social com as entidades que especifica, acordaram por exarar parecer favorável. Eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo plenário. É este o parecer. Na ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. 111. As comissões que aí subscrevem estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 77/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de promoção social com as entidades que especifica, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo plenário. É este o parecer. Na ordem do dia para ser discutido e votado. Parecer no 112. As comissões que aí se subscrevem estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 78/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área da promoção social com as entidades que especifica, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo plenário. É este o parecer. Na ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. 113.
As comissões que aí subscrevem estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 79/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de promoção social com as entidades que especifica, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixa o critério do colendo plenário. É este o parecer. Ordem de hoje, discutido e votado. 114. As comissões que subscrevem estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 80/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área da promoção social com as entidades que especifica, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixa o critério do colendo plenário. É este o parecer. Ordem de hoje, discutido e votado. 115. As comissões que aí subscrevem estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 81/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de promoção social com as entidades que especifica, acordaram por exarar parecer favorável, eis que existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixa o critério do colendo plenário. É este o parecer. Discutido e votado. Parecer 117. 116. 116 é o. As comissões de justiça, as comissões que a este subscrevem estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 82/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de promoção social com as entidades que especifica, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixa o critério do colendo plenário. É este o parecer. Ordem do dia de hoje, precisa discutir e votado. Parecer 117. As comissões que aí subscrevem estado que for exarar parecer ao projeto de lei 83/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a letra F do artigo 1º, lei número 5.476, de 18 de janeiro de 2016, que dispõe sobre denominação de logradouros públicos do loteamento residencial Recanto do Barão, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal, jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixa o critério do colendo plenário. É este o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu requeiro que essa matéria venha para, tendo em vista que tem o parecer das comissões, eu requeiro que venha a ordem do dia dessa sessão para ser discutido e votado. Comentar o pedido do vereador, está em votação. Aprovado, vereador. Na ordem do dia, ser discutido e votado. Não havendo mais parecer, passamos aos votos pesar. Até 8h30 o regimento. Nós temos que ir no expediente. Você pode ler no que voto pesar? Vai lendo. Vai até 8h30. Não sei como fazer aqui, quiser. Segue aqui a pauta. O senhor tem nada, pega a pauta, senhor lá. Estou falando número, você vai falando o nome do ator. Não vendo mais parecer, passando o voto pesar. Voto pesar 447. Senhor Álvaro Marques Inácio, Carlos Alberto Sartori. 448. Senhor João Teixeira da Silva, Carlos Alberto Sartori. 449. Senhora Iracema Rodrigues Pereira da Silva, Carlos Alberto Sartori. 450. Senhora Benedita Piedade Pereira, Carlos Alberto Sartori. 451. Senhora Isabel de Moraes Lourenço, Carlos Alberto Sartori. 452. Senhor José Ernesto de Freitas, Carlos Alberto Sartori. 453. Senhor Juventino Alves de Godoy, Carlos Alberto Sartori. 454. Senhora Benedita da Silveira Adorni, Carlos Alberto Sartori. 455.
Senhora Maria Aparecida Freire Passarella Coelho, mais conhecida como Cida Passarella, Carlos Alberto Sartori. 456. Senhor João Roberto da Silva, Carlos Alberto Sartori. 457. Senhora Vita Ribeiro da Silva, Carlos Alberto Sartori. 458. Senhora Luci Vieira Pimentel, Carlos Alberto Sartori. 459. Senhor Benedito Ribeiro da Silva, Carlos Alberto Sartori. De acordo com o regimento interno da Casa, proceder 1 minuto de silêncio em homenagem à postura dos falecidos. Está em votação o requerimento de voto pesar. Aprovado por todos os vereadores. Não vendo mais voto pesar, passamos aos requerimentos. Requerimento 450/2016. Requer oficiar a direção da Aviação Fênix solicitando informações sobre o corte dos benefícios para idosos e portadores de necessidades especiais. Rafael Donizete Lopes. Palavra ao autor. Boa noite, presidente, demais vereadores. Esse pedido vem ao encontro de que várias pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais e outras doenças estão tendo uma grande dificuldade e estão perdendo o benefício da carteirinha do passe livre, e nesse sentido essas pessoas têm vindo procurar a mim, deve ter procurado outros companheiros. O vereador Carlinhos Sartori também pude conversar com ele antes do início da sessão, e muitas pessoas têm dificuldade de locomoção. Então, fica difícil elas irem atrás do médico, Carlinhos, para pegar um comprovante ou pegar uma renovação, sendo que já é beneficiária. Então, nesse sentido, eu acho importante nós cobrarmos a empresa prestadora do serviço público, porque essas pessoas são pessoas que têm o direito, já existe a lei aprovada aqui, e a preocupação também é aquelas pessoas que se beneficiam da lei e também são beneficiadas por outras leis de instâncias superiores por terem doenças comprovadas. Então não é justo. Se a pessoa já tem um documento e está sendo chamada para comprovar o documento, ou até mesmo para renovar o documento, e são pessoas que têm dificuldade. Não são pessoas que entram num carro, chegam na porta da empresa, vão lá dentro, entram no carro e vão embora. Muitas dessas pessoas são pessoas que não têm nem membros inferiores, pessoas sequeladas de AVC. Então, nesse sentido, eu gostaria que todos os vereadores votassem junto. Tenho certeza que o Carlinhos também está procurando gestão para isso, para nós cobrarmos a empresa, para favorecer pessoas que necessitam. Então, nesse sentido, gostaria da assinatura de todos e que a empresa mandasse para nós um ofício resolvendo esse imbróglio envolvendo essas pessoas. Muito obrigado. Continua a discussão. Aprovado pelos vereadores. Zero 45. Voto de congratulação com a comunidade católica de Nossa Eu quero, por favor, senhor presidente, eu requeiro que seja Como requer. lida na íntegra, por favor. Queremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça assinar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a comunidade católica de Nossa Senhora Aparecida no bairro dos Prados, na pessoa do padre Ildefonso Ribeiro Luz, pela brilhante realização de uma missa de ação de graças pela conclusão das obras da Igreja de São Cristóvão no Jardim Camboriú. Criada em 1977, a comunidade católica de São Cristóvão, em Santa Rita de Cássia, está fixada no bairro há mais de 30 anos. Para a concretização da obra da nova igreja, um grupo de fiéis dedicou-se integralmente na busca por recursos através de quermesses, leilões e doações de empresas e votos do santo padroeiro dos motoristas,
em especial a senhora Odila Martucci e o senhor Augusto Felipe, que muito fizeram para que esse dia chegasse ao benemérito Hortensinho Martucci. Merecem todos, portanto, as congratulações desta Casa de Leis e que ora fazemos através deste requerimento. Requeremos ainda que, através do ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão soberana do Polêmico Plenário. Aos 3 de dezembro de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em discussão, está em votação. Aprovado pelos vereadores. 452. Por favor, também, senhor presidente, eu requeiro que seja lido na íntegra, por favor. Na íntegra. Queremos a Vossa Excelência, ouvido o Polêmico Plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação e boas-vindas ao recém-nomeado delegado de polícia em nossa cidade, Dr. Anderson Casimiro de Lima, desejando-lhe amplo sucesso no desempenho de sua nobre função. Essencial para a segurança e tranquilidade da nossa população, o trabalho do novo delegado de polícia vinha sendo destaque na cidade de Pedreira, onde atuava, comprovando que o Dr. Anderson possui vasta experiência no campo da segurança pública, serenidade e discernimento para exercer sua autoridade, bem como coragem e determinação férrea no combate à criminalidade. Ao mesmo tempo que registramos nos anais da Casa a presente moção de boas-vindas, apresentamos também nossos votos de pleno sucesso frente às suas atribuições perante a sua comunidade natal. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência ao ilustre homenageado da decisão soberana do Polêmico Plenário. Aos 3 de dezembro de 2016, assina a bancada da situação. Pela ordem, presidente. Peço a palavra. A palavra, vereador Moisés. Senhor presidente. Bancada do cidadão. Não, é claro. Tá correto, Elias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, público presente. Eu, nesse momento aqui, queria congratular com o novo delegado titular dessa cidade e de uma forma muito especial, senhor presidente. A Vossa Excelência, inclusive, o conhece muito bem e depois de muitos anos de trabalho, de estudo, o bom filho volta a casa. E eu tenho uma grande honra de dizer que esse delegado que hoje está aqui é meu irmão. E vem para desenvolver um bom trabalho na segurança, juntamente com o nosso secretário já anunciado, Carlão Jamarino, que corresponderá também à parte de segurança pública da cidade, com o capitão Marcos Sanches, que também responde pela companhia. E é uma alegria muito grande, senhor presidente, ter em nossa cidade uma pessoa que conhece as ruas de nossa cidade como ninguém, conhece a problemática que existe em nossa cidade em todos os seus setores, e um representante de nossa cidade à frente da delegacia de Itapira. E essa pessoa, com muito carinho, é meu irmão e eu quero congratular com ele, felizmente. Obrigado, senhor presidente. É votação. Aprovado pelos vereadores. 453. Com o senhor Geraldo Vieira, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 13 de dezembro. Carlos Alberto Sartori. É votação. Aprovado pelos vereadores. 454. Voto de congratulação com o senhor Sebastião Amaguchi, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 15 de dezembro. Carlos Alberto Sartori. É votação. Aprovado pelos vereadores. 455. Na íntegra. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o Polêmico Plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, inserindo desta forma nos anais dessa Casa de Leis, um justo voto de congratulação com o prefeito municipal, senhor José Natalino Paganini, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, comemorado dia 15 de dezembro. É com muito orgulho que esta Casa de Leis celebra o aniversário do prefeito municipal. Paganini iniciou sua vida profissional aos 11 anos, costurando bola de futebol em casa para a empresa Decar. Ao completar 14 anos, foi contratado pela empresa, onde ficou até 1973. Trabalhou em seguida nas empresas Clínica Cristália, Laboratório Cristália e Brindart, empresa de que viria a ser proprietário a partir de 1983. No campo social, foi diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI,
presidente do Serviço Evangélico de Proteção à Infância, CEPIM, além de membro UIPA, União Internacional Protetora dos Animais. Lions Clube de Itapira, Guarda Mirim, Loja Maçônica Deus, Justiça e Caridade e presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itapira. Desde janeiro de 2013, vem desempenhando com brilhantismo o posto de chefe do Poder Executivo Municipal de Itapira. Na seara esportiva, atuou no futebol amador itapirense em diversas equipes e, como dirigente do Bom Jesus Futebol Clube, sagrou-se campeão da cidade por 8 anos. Atuou também no futebol profissional pelo Santa Bárbara Futebol Clube. Escrever o currículo do prefeito José Natalino Paganini não significa apenas mostrar o quão digno ele é de nossa congratulação, porém mostra os motivos pelos quais temos o respeito ao homem público que se tornou, cujo reconhecimento pelos seus feitos está registrado nesse voto de congratulação, pelo qual conclamamos pela aprovação deste colendo plenário. Queremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência ao ilustre homenageado da decisão soberana do plenário. Aos 13 de dezembro de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Em votação. Aprovado pelos vereadores. Quatro, 5-6. Voto de congratulação com o senhor José Maria Marconi, mais conhecido como Zezo Marconi, pelo transcurso de seu 81º aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Aos 13 de dezembro de 2016, Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 4, 5-7. Por favor, senhor presidente, eu requeiro também que seja lido na íntegra a matéria. Queremos a Vossa Excelência ouvir o colendo plenário para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o prefeito José Natalino Paganini, com o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente José Alair de Oliveira, extensivo aos demais servidores da pasta, na pessoa do biólogo Anderson Martelli, pelo brilhante trabalho desenvolvido na área ambiental, cujo resultado colocou Itapira entre as cidades mais bem avaliadas pelo projeto Município Verde Azul. No dia 8 de dezembro, em solenidade realizada na capital paulista, ao município de Itapira, através da Prefeitura Municipal e Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, foi contemplada com a certificação do projeto Município Verde Azul, saltando para a posição de 9º no ranking estadual, onde os 645 municípios do estado de São Paulo fizeram adesão ao programa. A entrega da certificação ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, onde participaram da solenidade o prefeito José Natalino Paganini, o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente José Alair de Oliveira e o coordenador do programa no município, o biólogo Anderson Martelli. O trabalho incansável da equipe, que dentre tantas atividades também realiza ações que beneficiam e protegem o meio ambiente, resultou nesse patamar elevado de pontuação dentro do protocolo Município Verde Azul. Isso orgulha muito Itapira, uma cidade que tem por objetivo preservar suas reservas naturais, reflorestar áreas degradadas, realizar arborização urbana, tratar 100% do seu esgoto, além do importante trabalho de educação ambiental. Diante dessas realizações e pela competência aplicada nas ações da pasta, cabe a este Poder Legislativo reconhecer tal esforço e, por meio de requerimento, congratular a todos que se empenharam para que Itapira atingisse a referida nota. Requeremos ainda que, através do ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Aos 3 de dezembro de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Em votação. Aprovado pelos vereadores. Não havendo mais requerimento, peço a leitura do parecer. Parecer 118/2016. As comissões que aí subscrevem estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 85/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de subvenção social, recurso financeiro à Casa do Pão, acordar ou exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixa o critério do colendo plenário. É este o parecer. Ordem do dia de hoje. Ser discutido e votado. Passamos a leitura agora dos ofícios. Casa das Artes, Cantata de Natal 2016. Quarta-feira, 14/12/16, Orquestra no Centro Espírita Luiz Gonzaga, às 20 horas. Domingo, 18/12, Banda na Matriz Nossa Senhora da Penha, às 20 horas. Dia 15/12/16, Orquestra na Igreja São Luís de Tadeu, às 20 horas.
no dia 21/12/2016, quarta-feira, banda, na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, às 20 horas. Ciente. No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhor presidente, caminho a Vossa Excelência na conformidade do disposto no inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, cópia das decisões publicadas no Diário Oficial do Estado de 28/6/2016 e 27/10/2016 para conhecimento. Por oportuno, o alértico decidido não é suscetível de revisão por este Legislativo, conforme deliberação deste Tribunal, exarada no processo TCA 10535/026/94. Apresento no ensejo voto de estrita consideração. Assina Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, auditor. Sobre o ofício CCA 6446/2016, TC 003187/003/11, endereçado ao senhor Décio da Rocha Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Itapira. Ciente. Aprendemos para o trabalho por 10 minutos para que podemos organizar a pauta. Peço chamar os seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete, Rafael Donizete Lopes. Está reaberto o trabalho já na hora do dia de hoje. Projeto 062/2016. Está em segunda votação. Projeto. Segunda discussão, projeto. Estima a receita fixada na despesa para o exercício financeiro de 2017. Está em segunda discussão o projeto. E o vereador falar, está em segunda votação o projeto. Salva a emenda aí. Salva a emenda, também emenda aí, né? Está em segunda votação. Aprovado por todos os vereadores. Agora a emenda. Emenda modificativa 01/2016, projeto de lei. Está em segunda discussão a emenda. Está em segunda votação já a emenda. Aprovado pelos vereadores. Está aprovado o projeto e a emenda aprovada. Projeto 63/2016. Altera o anexo 1º, 3º e 4º e as prioridades ambientais do Plano Plural 2014-2017. Está em única discussão o projeto. O vereador fez palavra, está em única votação. Aprovado pelos vereadores. Projeto de Lei 64/2016. Altera anexo da prioridade de indicadores, anexo de programa de metais de ações, anexo à prioridade metais de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Está em única discussão o projeto. Está em única votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Decreto Legislativo 07/2016. Dispõe sob a pressão de contas do senhor prefeito municipal relativo ao exercício financeiro econômico 2014. Está em única votação, discussão. Com vista do vereador, cabe vista. Projeto de Resolução 002/16. Acrescendo o artigo 16, altera o caput do artigo 64, Resolução 153, 17 de setembro de 1990, Regimento Interno Municipal. Está em única discussão. Peço a palavra. Palavra, vereador Marcos Paulo. Boa noite, presidente, vereadores, público nos honra com a presença aqui das pessoas da UIPA, representando a entidade. Parabéns que foi aprovada a emenda. Agora espero que o prefeito faça o repasse, o quanto mais rápido, para a entidade poder dar os trabalhos. Mas vamos voltar aqui, senão o presidente puxa atenção aqui, chama atenção, né? Processo 134/2016, projeto de resolução da Câmara Municipal. Eu acho que quem acompanhou a Câmara Municipal de Itapira pôde ver, há mais ou menos 3 anos atrás,
e 2 anos também. Eu coloquei aqui emendas no regimento interno da Câmara Municipal. E quando eu coloquei essas emendas, eu escutei: no nosso regimento ninguém vai fazer uma coxa de retalho. Nós vamos fazer uma reformulação do regimento interno da Câmara Municipal. Beleza! Coloca o meu nome então, que eu quero fazer parte dessa comissão. E está gravado aqui. Só não dá para soltar hoje aqui o vídeo, por causa, infelizmente, não estava na cidade hoje. Então, não deixei nada programado aqui com o Osmar. Senão a gente ia soltar esse vídeo aqui. Tá bom. Não alterou. Requerimentos, voto de pesar, muitas coisas. Não foi feito nada. Por causa do quê? A maioria absoluta é a mesma maioria que está colocando novamente aqui e sempre vem votando. Essa maioria absoluta que a gente tem na Câmara Municipal, de vez em quando vai dar uns parecer que é legal e outros parecer que é ilegal. Só que na hora que a gente vai ver o que é legal e o que é ilegal, não descobre nada. Aonde está o que é legal e o que é ilegal? Da onde vem isso aí? Tá bom. A presidência, que os vereadores, mesa, tudo certinho, eles pedem um NDJ. Daí o NDJ que eles pediram, eles juntaram mais 3 câmaras municipais, como a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a de Lins e de Mogi Guaçu, aonde fala que o presidente vota. Tá bom, pegaram 3 câmeras municipais. Só que vamos lá. O NDJ fez uma pesquisa, e aonde essa pesquisa teve, o NDJ fez a pesquisa, e nessa pesquisa, nessa consulta aqui, eles não entraram no mérito, e nem na constitucionalidade. Agora, presidente, o senhor sabe por que não entrou no mérito nem na constitucionalidade? Por causa, fizemos uma emenda aqui que faltou uma assinatura. Teve a assinatura minha, do Rafael e do César. Faltou uma assinatura para isso poder entrar como a emenda nossa aqui. A resolução de 17 de 1989 da Câmara dos Deputados, aonde vem de Brasília, que é a lei maior. E apenas 3 câmaras municipais, como vocês pegaram aqui, está indo contra o que vem no território brasileiro inteiro. E aqui em Itapira vai ser legal o que eles estão fazendo, mas passando por cima da lei de Brasília. É a Câmara Municipal de Itapira, é soberana, pode fazer qualquer coisa. Aqui a gente temos a maioria, que a gente pode votar, e não estamos nem aí com a Constituição, nem aí com se tem uma regra para seguir. E a Câmara Municipal de Itapira é assim. Agora, quando esse vereador aqui colocou coisas que consta na resolução da Câmara de Deputados, para adequar em nosso regimento interno, eu escutei que não poderia fazer e arquivaram. Só que aquilo lá era legal. Eu não estava fazendo nada que era ilegal. Eu fui buscar a fonte para poder acrescentar no regimento interno da Câmara Municipal de Itapira, e aí sim, para ter legalidade. Eu não saí contra um órgão maior que vem de lá de Brasília, que a gente tem de seguir. Eu não saí fora. E fomos acrescentando aqui. Mas, infelizmente, a Câmara Municipal de Itapira falou que eu ia fazer uma coxa de retalho. E os demais pares abraçou essa coxa de retalho. Na época, arquivaram. E esses mesmos vereadores que arquivaram, hoje estão colocando uma emenda onde o presidente da Câmara Municipal, a partir do ano que vem, que eles não têm a maioria absoluta, eles estão fazendo um jeito para o presidente votar. Nisso que eles querem fazer, eles têm medo de contas, rejeição de conta, mas eles têm a maioria.
Porque eles têm medo de rejeição de contas do prefeito. Ninguém vai perseguir prefeito. Como foi feito nessa administração. Ninguém vai fazer. Pode ter certeza que a mesma votação que eu tive com um prefeito, tive com outro também. E tive ligação, sim, para rejeitar a conta do ex-prefeito. De lá de São Paulo ainda, de lá da Lesp. Mas votei do jeito que eu tinha estudado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando Carlinhos Sartori era presidente da Câmara Municipal. Eu fui diretor da UVESP São Paulo. E como diretor da UVESP, tive a oportunidade de estudar com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado. Vários cursos pude fazer junto com eles lá, gratuito, por ser diretor da UVESP, tinha todos os cursos lá de graça, sem onerar o cofre público. Pude estudar e pedi uma orientação para eles. A Câmara Municipal de Itapira está querendo rejeitar o parecer seus favorável, argumentando alguns apontamentos do Ministério Público de Contas. O que eu levo? Olha, o Ministério Público de Contas, eles abriram isso aí como apontamento. Cabe o Tribunal de Contas estudar para ver se realmente esse apontamento aí é verídico ou não é verídico, e se onerou ou não onerou. Se não onerou o cofre público, parecer favorável, que é desse tribunal. Mas como eles estão fazendo isso aí já, melhor forma para você votar, e como você já teve ameaça e você é do grupo da situação, vota esse projeto do jeito que você achar melhor. Mas eu falo para você, melhor forma você dar um tapa de pelica dos dois lados, tanto da situação, tanto da oposição que está fazendo essas coisas aí. Você se abstém. Beleza, saí de lá, me abstive aqui na votação, e esse projeto aqui é para salvar as contas do prefeito, esse projeto aqui é para salvar muitas coisas que precisam da maioria absoluta aqui da Câmara, que não vai ter os 2/3. E daí, aonde eles estão querendo jogar, o presidente nunca votou um aumento de IPTU. Votou, presidente? Como presidente? A partir do ano que vem, votará aumento de IPTU. Só que não é o aumento de IPTU que eles estão querendo que o presidente vote. Eles têm medo também, sim. Por causa agora, eles não têm a maioria. Se o presidente não votar, não aumenta a IPTU. Se o presidente não votar, não aumenta a CIP, igual estão colocando novamente aqui, a contribuição de iluminação pública, aonde o prefeito está tirando de pessoas carentes, diminuindo os quilowatts, para mais pessoas pagar, aonde essas pessoas eram isentas de pagar a tarifa. Agora não. Tarifa social, governo PSDB não tem não. É ferro mesmo na população mais pobre. Estão pegando, que vai estar aí também, assim, eu vou poder falar aqui, e já tenho meu posicionamento a respeito dela, e vou usar os 10 minutos para falar nela aqui também. Mas aqui, presidente, como que eu vou votar uma coisa que vocês mesmos falaram para mim que não era para fazer uma coxa de retalho no regimento interno? E vocês agora querem aprovar isso aqui, por causa de não ter a maioria mais na Câmara Municipal? Mas, presidente, talvez a Câmara Municipal já comece no dia 1º, 5-5 aqui, hein? Só uma dica. Palavra, doutor Rafael. Senhor presidente, eu começo a minha fala. Primeiramente, eu não concordo, pelo contrário, eu acho muito antidemocrático uma Câmara que está a uma semana de terminar o mandato de 4 anos, nós termos, com todo respeito a cada um,
pela votação, pela posição, mas termos 6 vereadores que, por circunstâncias, ou pela votação, ou até mesmo por não ter sido candidato, conforme Vossa Excelência, tomar uma decisão para a próxima legislatura. E acho ainda mais antidemocrático os futuros vereadores que aqui sentarão a partir do ano que vem. Temos aqui 2 vereadores eleitos, a Marisol e o Luan. Pergunto para eles não foram consultados. Também o Tiago, provavelmente venha para cá o Dirceu de Oliveira, o Toninho Marangoni, a Bete Manuel, o Mino Nicolai e os 4 vereadores que aqui estão, que farão parte a partir do ano que vem. Então, deveríamos, ao menos, conversar com quem estará aqui. Porque 60% dessa legislatura que assina o projeto de resolução não estará aqui. Não fará parte, não se beneficiará e não será prejudicada. Prejudicados serão os próximos vereadores que seguirão o regimento na qual eles não estão sendo consultados. Talvez se tivessem colocado esse projeto antes das eleições, aí sim, certamente teríamos uma decisão talvez até diferente dessa que a Câmara está colocando. Um ponto. Outro ponto é em relação ao próprio pedido da comissão, fazendo uma consulta ao NDJ, e a análise jurídica do NDJ é muito clara. Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que escapa das atribuições deste corpo jurídico a análise do mérito do projeto de lei ou de resolução, sendo nossa orientação restrita à verificação da competência e da iniciativa. Dessa forma, a presente resposta se restringirá apenas à análise de tais aspectos. Pois bem, se você pede, como vereador, uma orientação jurídica do NDJ, certamente a competência e a iniciativa, o NDJ vai falar que você está correto. Seria diferente se um secretário municipal pedisse um parecer do NDJ para um assunto do legislativo. Está tendo interferência de poderes. Nesse sentido, o próprio parecer do NDJ nos deixa uma dúvida muito grande com relação ao mérito do projeto de resolução. Não sou eu que estou falando, é o NDJ, que a Câmara gasta um dinheiro mensal para nós consultarmos quando julgarmos a necessidade. E essa consulta fora feita por um membro da comissão. Como é que fica agora a Comissão de Redação e Justiça? Porque quando se vota um projeto, você vota o mérito e vota a constitucionalidade e a legalidade. Se o NDJ não mete o dedo em cumbuca para falar se tem mérito legal ou não, como é que nós vamos aprovar aqui? Quem são os 3 membros da comissão dessa Casa de Redação e Justiça? Cria-se um imbróglio jurídico sem precedentes. Aí termino. Colocaram aqui o vereador Marquinho, o vereador César e público que nos ouve. O regimento interno do Rio de Janeiro, de Lins e Mogi Guaçu. E se lá não foi discutido, está em discordância com a resolução do Congresso Nacional. Então agora nós vamos pegar, olha que bonito, o regimento interno da cidade de Botucatu. Vamos trazer para cá. Primeiramente, nós temos que saber se é legal ou não. Aí vamos pegar de outra cidade aqui, em que o regimento está em acordo com o atual regimento de Itapira. E aí? Que baliza que nós temos?
é de interesse de um grupo político ou é de interesse de todos os vereadores aqui? Porque o presidente não é eleito por um grupo, o presidente é eleito pelos 10. Nesse sentido, são questionamentos que devem ser muito bem justificados. Então, em relação a essas ponderações, cria-se um distanciamento em relação ao mérito do projeto de resolução. Agora, se o NDJ tivesse chancelado, olha, quanto à legalidade, constitucionalidade, quanto à parte jurídica, quanto ao mérito da matéria, aí seria diferente. Então, nesse sentido, fica aqui essas ponderações e relato que a tentativa nossa em relação à manutenção do projeto do regimento interno foi baseado numa resolução do Congresso Nacional, resolução número 17 de 1989, que aprova o regimento interno da Câmara dos Deputados. Seção 2, competências do presidente. E aqui fala, na letra P, inciso 1, o presidente não poderá, senão na qualidade de membro da mesa, oferecer proposição, nem votar em plenário, exceto nos casos de escrutínio secreto ou para desempatar o resultado de votação ostensiva. E na letra V, são competências exclusivas ao presidente do Congresso. Desempatar as votações, quando ostensivas, e votar em escrutínio secreto, contando-se a sua presença, em qualquer caso, para efeitos apenas de quórum. Então, vai criar, em relação à matéria, uma discussão. Se o Congresso Nacional tem esse posicionamento e é uma resolução aprovada no Legislativo, como é que fica em relação a essas câmaras municipais? Será que viram isso? Será que está em comum acordo do regimento? E o regimento interno da Câmara do Congresso, senhor presidente, dentro do regimento, eles seguem a Constituição Federal de 88. E a LOME do município de Itapira também segue. O regimento interno, ele anda em consonância com a LOME. Nesse sentido, cria-se uma dúvida em relação ao projeto muito grande. Fica prejudicado. E fica aqui as ponderações e a pergunta que é cabível a cada vereador, eleito ou não para a próxima legislatura, justificar por que não apresentaram esse projeto de resolução ao longo do mandato nosso de vereador. Agora, depois de uma eleição definida, não tem sentido para quem nós representamos aqui. E falo mais uma vez, o presidente não é eleito por um grupo político. O presidente é eleito pelos 10, que assumirão aqui a responsabilidade de representar quem votou em cada um e quem não votou também. Então, muita dúvida, cria-se um imbróglio certamente jurídico e ninguém pode dar um aval em relação ao mérito do projeto de resolução assinado pelos nobres vereadores. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Maurício. Senhores vereadores, primeiramente, sobre a fala do Dr. Rafael, que fala da necessidade de quórum. Quando a lei específica do Congresso Nacional fala especificamente de quórum, o quórum para maioria absoluta é um entendimento de 50% mais 1. E o quórum de maioria qualificada são 2/3 ou 3/5 da casa, conforme especifica o regimento próprio. Então, quando ele diz de quórum, ele já está especificando que, se necessário o presidente votar no quórum, ele votará. E assim segue por simetria outras câmaras. O regimento interno de câmaras próximas, como a Câmara Municipal de Mogi Guaçu, que há pouco tempo agora atrás
fez as suas alterações e outras câmaras, mostra o dinamismo e a necessidade de muitas vezes o regimento ser alterado. Eu queria lembrar que o NDJ deu um posicionamento que se diz, inclusive existe uma jurisprudência do STF em relação ao interno corporis, que quer dizer o quê? Com resignação interna, ou seja, os vereadores decidem aquilo, ou melhor, os membros da Casa Legislativa decidem aquilo que devem fazer dentro do seu regimento. A lei orgânica da nossa cidade, ela anda também em consonância com isso. O seu artigo 34 diz, no seu parágrafo 2º, que cabe ao vereador elaborar o regimento interno, que é o que nós estamos fazendo. Estamos elaborando uma parte do nosso regimento interno. E de uma forma própria, o vereador, ele não pode ter o seu direito de voto cerceado. É de sua responsabilidade votar. E, por sinal, cada um é eleito pela população de uma forma a exercer a votação e o seu questionamento sobre as matérias. O presidente votar ou não votar é como colocar o presidente num pedestal, em que ele vai se esquivar das situações mais, muitas vezes, difíceis da casa. Não vejo prejuízo nenhum para a sociedade e o presidente demonstrar o seu voto. Eu queria dar um exemplo muito próximo que ocorreu a esses dias atrás, não é de uma casa legislativa, mas segue-se também uma Câmara, que é no STF. Na votação do Renan Calheiros em relação ao pedido de liminar do ministro Melo, no qual existia uma divergência muito grande e existia uma polêmica acentuada, apesar da votação já estar larga, por maioria absoluta, por maioria plena, vamos dizer assim, se tinha que aquela liminar ela ia ser anulada em partes, uma parte dela ia ser aceita e a outra parte não, a ministra e presidenta do Supremo, Carmen Lúcia, fez questão e fez o seu voto. Observei em outras vezes também, ela também fez o seu voto. Então, essa casa está fazendo uma disciplina dentro do regimento interno, o que é omisso. É um regimento interno dessa casa... Concede uma parte, vereador? Não, senhor vereador. É um regimento interno dessa casa, que existe a omissão. Nós, por simetria a outras câmaras e pela necessidade de adequação desse regimento, eu não vejo mal nenhum, e não vejo nenhum prejuízo na demonstração daquilo que o presidente foi eleito, que é para votar. Nós não temos o porquê tirar a responsabilidade de um vereador. Nenhum vereador é mais ou menos que o outro. Foram eleitos pelo povo e têm o direito de fazer o seu voto, como qualquer outro vereador. E isso existem outras câmaras que já estão fazendo, e tenho certeza que a tendência futura é que cada vez mais vá sendo disciplinado, com o entendimento aquilo que rege o Congresso Federal, aquilo que rege também as Assembleias Legislativas, para que isso venha acontecer nas câmaras. E Itapira está indo no caminho certo, o caminho de transparência e o caminho que não exime ninguém da responsabilidade do voto. E por isso, essa mesa e os companheiros pedem o voto para que seja aprovado a tal mudança. Em discussão, está em única votação o projeto. Aprovado, menos 3 votos. Retiro de voto. Senhor presidente, em relação a esse assunto, cabe-nos alguns questionamentos e me parece que o vereador Maurício, que já se autoproclamou candidato, o Marquinhos, ele está querendo, na mesa da presidência, participar também do plenário. Então é a justificativa. O vereador, ele quer estar no meio, ele não quer ser o presidente para decidir desempate, ele quer participar. Então, faz o regimento do jeito dele. Está parecendo o Renan Calheiros lá em Brasília, que está chegando na presidência aí dessa.
Renanzinho tá vindo pra cá dessa. Tem que aguentar o barco aí, hein? O homem tá vindo mesmo. Vou de voto, presidente. Voto. Presidente, eu votei contrário, por causa o vereador Maurício subiu lá e falou que não quer ser omisso, o presidente, então tem de votar. Só que foi omisso o líder do prefeito durante 4 anos. E não colocou isso aí. Por causa do que? Isso aí não era regimental. Só que também, presidente, ele fala que não gosta de ser omisso. Mas o voto de congratulação nessa casa, por lei, pelo regimento nosso, precisa de 3 assinaturas. E sabe quanto assinatura entra um voto de congratulação aqui? Com uma assinatura, o voto de congratulação entra aqui. Precisava de 3. E durante 3 anos e meio, e vocês não deixaram o que era constitucional legalizar. Retiro o voto. Retiro o voto. Senhor presidente, ficou muito claro essa situação. Como foi dito que eu sou um pré-candidato, eu digo que o Dr. Rafael também é um pré-candidato. E ele parece o Eduardo Cunha querendo se esquivar da responsabilidade e votar. A sujeira, a tramitação, está querendo esquivar da responsabilidade. Eu digo com muita ênfase que eu não tenho medo das minhas responsabilidades. E se Vossa Excelência tem medo de assumir as responsabilidades de votar como presidente, eu não posso fazer nada. Projeto de Lei 71/2016. Inclui o artigo 3º do artigo 9º da Lei 5.462, de 10 de fevereiro de 2015. Doutor Prefeito Municipal. Está em discussão, em única discussão, o projeto. 71/2016, Marquinhos. Está em discussão. O vereador está em única votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 74/2016. Fica o subsídio dos agentes públicos investidos no respectivo cargo do município de Itapira para quadriênio 01/2017 a 31/2/2020. Autor Comissão de Finanças e Orçamento. Está em primeira votação. Primeira discussão. Cadê? Você marcou para mim. 74. Única discussão. Única discussão, perdão. Está em primeira? 2? Está em primeira discussão. Primeira. Nenhum vereador fez outra palavra. Está em primeira votação. Aprovado menos um voto. Ordem do dia da próxima sessão. Justificativa. Justificativo de voto. Votei contrário, uma vez que eu fiz emenda nesse projeto e essa emenda não entrou no plenário. Projeto de Lei número 75/2016. Autoriza o Poder Executivo a renovar convênio celebrado na área de promoção social com entidades específicas. Questão de ordem, vereador. Do projeto de lei 75 ao projeto de lei 82, eu requeiro que, como se tratam do mesmo assunto, que são convênios com entidades, e com um acordo pré-existente entre as bancadas sobre o assunto, que ele seja discutido em única votação, feito em única discussão, e também única votação os projetos. Todos, de 75 a 82. Regimentar o pedido do vereador, que você quer que seja discutido e votado tudo junto? Está em votação o requerimento do vereador, que seja discutido e votado tudo junto. Aprovado todos os vereadores. Então está aberta a discussão 75 a 82, é correto? Então está aberta a discussão. Está em discussão. Nenhum vereador de palavra. Está em única votação o projeto de 71 a 82. Aprovado por todos os vereadores. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82. Muito bem. Aprovado em única discussão. Projeto de Lei 83/2016.
altera a letra F do artigo 1º da Lei nº 5.476, de 18 de janeiro de 2016, que dispõe sobre determinação de alongadores públicos de loteamento residencial Recanto do Barão. Autor Carlos Alberto Sartori. Está em única discussão o projeto. Está em única votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 85/2016. Autoria do Poder Executivo repassar subvenção social e recurso financeiro à Casa do Pão. Autor, prefeito municipal. Está em única discussão o projeto. Nenhum vereador vai fazer o da paz. Está em única votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Não vendo mais matéria, a presidência agradece a presença dos senhores vereadores, da Rádio Clube, que prestigia os trabalhos, da imprensa escrita. Perdão. Tem mais ainda aqui? Acabou. Não acabou ainda não. Então não deram na minha mão, cara. Tem nada na mesa? Então vamos lá, então não acabou ainda. Essa presidência vai convocar o senhor vereador para 2 sessões extraordinárias na sexta-feira. Que hora vai ser? Não deu tempo para escrever, estava escrevendo. Noite? Não, 9h30 da manhã. 9h30 da manhã vai ser a sessão. 9h30 da manhã, sexta-feira. Senhor presidente, é questão de ordem. Eu gostaria que, se houver entendimento dos nobres vereadores, e principalmente do líder, que nesse horário eu estou em função lá dentro do Hospital Municipal. Então, se puder ser às 13 horas, é um pedido. Se tiver essa possibilidade, peço para o líder, para o presidente, Da minha parte, não há bom necessidade. senso, se possível, se possível. Aí as lideranças que chegam num acordo. Então será a sessão dia 16, vamos marcar então às 13 horas. Obrigado, senhor presidente. Projeto de Decreto Legislativo 107/2016. Dispõe sobre a prestação de contas, sobre o prefeito municipal e outro administrativo de financiamento. E o projeto, é 2 projetos? 4 projetos. Projeto de Lei Complementar 015/2016 e o Projeto de Lei Complementar 16/2016. Mais um. Projeto de Lei 74/2016. Que subsídio de agentes públicos, essas coisas. Então, confirmado para sexta-feira às 13 horas. Está tudo aí os projetos. Então, essa presidência agradece a imprensa, funcionários, os companheiros do jornal, da rádio, público que nos prestigia aí, os companheiros fotógrafos. Boa noite a todos.